Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Preparem-se, porque a história de hoje é uma daquelas que provam que a realidade pode ser muito mais chocante que a ficção. É uma história de traição, sobrevivência e uma vingança extraordinária. Imagine a cena. O último pensamento de Marina, enquanto a vida se esvaía, foi sobre as flores que plantou. Estrangulada pelo homem com quem dividiu a vida, ela acorda na escuridão total. O ar é pesado, o espaço é mínimo. Ela está dentro de um caixão improvisado. Ricardo, seu ex-marido, a enterrou viva. O motivo? Dinheiro. Depois de 23 anos de um casamento opressor, Marina finalmente pediu o divórcio. Mas ao descobrir que ela tinha economias secretas, fruto de seu próprio trabalho, a fúria de Ricardo explodiu. O pânico inicial dá lugar a uma frieza calculista. Marina se lembra de um documentário. O oxigênio em um caixão dura, em média, apenas 2 horas. Ela precisa agir. Explorando a caixa de madeira tosca, ela encontra uma fenda. Com uma força nascida do desespero e da raiva, ela pressiona, arranha, cava. A terra invade seus pulmões, seus olhos, mas ela não para. Sua mão, ensanguentada, finalmente rompe a superfície. Ela emerge da terra, uma figura quase fantasmagórica, mas triunfantemente viva. Mas Marina não vai à polícia. Ainda não. Ela procura sua irmã, Júlia, uma advogada criminal. Juntas, elas traçam um plano. Enquanto Júlia cuida de seus ferimentos, elas começam a reunir as provas, fotos das marcas, a localização da cova e, então, a descoberta que sela o destino de Ricardo. 6 meses antes, ele havia feito um seguro de vida de R$ 2 milhões em nome dela, com ele como único beneficiário. Ele não apenas tentou matá-la, ele planejou tudo. Uma semana depois, Ricardo está em casa, comemorando sua suposta viuvez e já iniciando o processo para receber o seguro. A campainha toca. Ao abrir a porta, ele fica pálido. É Marina, viva e acompanhada pela polícia. Surpreso em me ver, Ricardo? Ela pergunta, a voz firme. As provas são esmagadoras. As câmeras de segurança o filmaram comprando a madeira, as mensagens ameaçadoras, o seguro de vida. Ele foi descuidado, arrogante. Ricardo foi condenado a 25 anos de prisão. Para Marina, a vida recomeçou. Com o dinheiro que ele tanto cobiçou, ela fundou o Renascer, um abrigo para mulheres vítimas de violência. Ele tentou enterrá-la, mas mal sabia ele que estava apenas plantando uma semente. Uma semente de força, resiliência e esperança. Essa história nos lembra do poder incrível do espírito humano. 6 meses se passaram desde o julgamento, mas para mim, cada noite é um retorno àquele túmulo improvisado. A terra, o pânico, a sensação de sufocamento. São fantasmas que não me abandonam. A única luz na escuridão é o projeto Renascer, o abrigo que criei para mulheres como eu, mulheres que lutam para escapar do terror. Eram quase 4 da manhã quando meu celular vibrou. Uma mensagem anônima de alguém que dizia conhecer a verdade sobre Ricardo. Uma verdade que a polícia nunca descobriu. O nome dela era Camila. Ela foi assistente dele, testemunha silenciosa de seus crimes. Marcamos um encontro em um café. Confesso que meu coração estava acelerado. Parte de mim queria esquecer, seguir em frente. Mas a mulher que sobreviveu enterrada viva, a mulher que cavou seu caminho de volta à vida, essa mulher precisava saber. Camila chegou pontualmente. Seus olhos denunciavam noites mal dormidas e um medo profundo. Ela não enrolou. Ricardo não era só violento, ela disse com a voz trêmula. Ele lavava dinheiro, milhões. Ela me entregou um pendrive com planilhas, e-mails, contas no exterior, provas de tudo, mas o pior ainda estava por vir. Ela respirou fundo, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Marina, você não foi a primeira. O ar do café ficou pesado. O que ela queria dizer com aquilo? 8 anos atrás, Camila continuou. Ricardo foi casado com outra mulher. O nome dela era Helena Rodrigues e ela simplesmente desapareceu. Meu sangue gelou.
desaparecida. Um caso arquivado, sem respostas. Mas Camila tinha encontrado algo. Algo que Ricardo guardava. Ela tirou da bolsa uma pequena caixa de madeira. Dentro, uma mecha de cabelo castanho escuro, idêntico ao de Helena, e um único anel de noivado. Um anel que, segundo Camila, Ricardo costumava olhar com um sorriso assustador. Naquele momento, eu entendi. Sobreviver foi apenas o começo da minha história. A justiça por mim era uma coisa, mas a justiça por Helena, essa era uma dívida que eu precisava cobrar. O passado de Ricardo era mais sombrio do que eu imaginava, e eu estava prestes a desenterrar todos os seus segredos. Fotos, documentos, um seguro de vida. O que você faria se descobrisse que o homem que tentou te matar pode ser, na verdade, um serial killer? Marina sobreviveu por um milagre, mas a verdade que veio à tona era mais assustadora do que qualquer pesadelo. Com a ajuda de Camila, uma ex-funcionária de seu marido, ela descobriu um padrão macabro. Outras 3 mulheres, todas ligadas a Ricardo, todas mortas em circunstâncias suspeitas, e todas com apólices de seguro de vida milionárias em nome dele. Uma desaparecida, um acidente de carro, um suposto suicídio. A ganância e a crueldade de Ricardo não tinham limites. Agora, com um pendrive cheio de provas em mãos e a ajuda de sua irmã advogada, Marina está determinada a desenterrar cada segredo e fazer justiça não só por ela, mas por todas as vítimas. A caçada está longe de terminar. Se você está gostando, se inscreva no canal para não... A cada nova descoberta, Marina sentia o peso do mundo em seus ombros. Ela sobreviveu, sim. Mas e as outras? Quantas vidas Ricardo destruiu em seu caminho de ganância e violência? A delegada responsável pelo caso, doutora Renata Almeida, convocou Marina, Júlia e Camila para uma reunião crucial. "O que vocês trouxeram", disse ela, segurando o pendrive com as provas, "é ouro para a investigação, mas também é uma caixa de Pandora. Ricardo não estava sozinho na operação de lavagem de dinheiro. Ele tinha sócios poderosos, políticos, empresários. Estamos pisando em território perigoso." Renata olhou para cada uma delas com seriedade. "Preciso que entendam. Quando mexemos com esse tipo de gente, eles reagem. Vocês precisam ter cuidado." Camila empalideceu. "Você está dizendo que estamos em perigo?" "Estou dizendo para estarem alertas", respondeu a delegada. "Já pedi proteção policial para vocês." Nas semanas seguintes, a vida de Marina virou uma montanha russa. Havia dias em que se sentia uma guerreira lutando por justiça, mas havia noites em que o peso de tudo a esmagava. Em uma sessão de terapia, ela desabafou. "Eu só queria seguir em frente, mas parece que estou apenas cavando mais fundo." Sua terapeuta, doutora Helena, respondeu com gentileza. "Você está trazendo verdades à luz, Marina. É diferente, é exaustivo, eu sei, mas também é necessário." E Marina sabia que era. Cada vez que via a esperança no rosto de Dona Teresa, a mãe de Helena, ela encontrava forças para continuar. A quebra do sigilo bancário de Ricardo revelou uma teia complexa de transações. Dinheiro entrando e saindo de contas no exterior, empresas fantasmas e, o mais assustador, grandes depósitos sempre logo após a morte suspeita de suas parceiras. Júlia, a advogada, apontou para os extratos. Ele estava pagando alguém. "Olha lá aqui. 2 dias após a morte de Vanessa, 50 mil reais saíram de uma conta offshore para um pagamento." "Pagamento para quem?" Marina perguntou. A resposta veio de uma fonte inesperada. Um ex-funcionário de Ricardo, chamado Paulo Henrique, procurou a polícia. Em um café discreto, ele contou com a voz trêmula. "Eu vi coisas. Ricardo tinha um cara, um sujeito que resolvia problemas para ele. Todos sabiam, mas ninguém falava. Dava muito medo." "Você sabe quem é?" perguntou Marina, sentindo um calafrio. "Só sei o apelido. Chamavam ele de Cobra. Ouvi Ricardo no telefone com ele falando sobre eliminar obstáculos." A polícia começou a caçar esse fantasma, o Cobra, mas ele parecia não ter rastros. Enquanto isso, Ricardo permanecia em silêncio absoluto na prisão.
Até que Marina tomou uma decisão drástica: visitá-lo. Você tem certeza disso? Júlia perguntou enquanto dirigiam para o presídio. Não, Marina admitiu. Mas eu preciso. Preciso olhar nos olhos dele. Após uma longa e humilhante revista, ela se viu sentada em uma sala de visitas, separada do monstro por um vidro grosso. Ricardo entrou, mais magro, com o macacão laranja dos detentos. Quando a viu, algo brilhou em seus olhos. Surpresa, medo, raiva. Eles pegaram os telefones. Marina, ele disse, você está bem. Não era uma pergunta. Sem graças a você. Ela respondeu, firme. Ele deu um sorriso torto. Subestimar você foi meu erro. Um de muitos, ela cortou. Vim te fazer uma única pergunta, Ricardo. Por quê? Por que Helena? Por que as outras? Por que eu? O que nós fizemos? Ricardo ficou em silêncio, olhando fixamente para ela através do vidro. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, quase contemplativa. Vocês não fizeram nada. Essa é a verdade. Não foi sobre vocês. Essa história está longe de acabar. Se você quer saber o que Ricardo revelou e como a busca pelo Cobra continua, Ricardo confessou tudo. O que o motivava não era amor, mas poder, controle, dinheiro. Cada mulher foi um teste para provar que ele podia manipular o sistema. Confrontado por Marina na prisão, ele admitiu ter contratado um assassino, conhecido como Cobra, para eliminar suas vítimas. Pressionado, ele revela o nome, Tiago Monteiro. Ricardo entrega todos os detalhes, talvez buscando uma fagulha de redenção. Com essa informação, a caçada à cobra começa. Tiago Monteiro é um fantasma, sempre um passo à frente da polícia, sugerindo que tem informantes. A equipe então decide seguir o dinheiro. Analisando as finanças de Ricardo, eles encontram um padrão de pagamentos que leva a uma área específica de São Paulo. A vigilância é montada e, após dias de espera, Cobra aparece. Uma perseguição frenética se desenrola e ele finalmente é encurralado. Preso, ele sorri e avisa. Sou apenas uma peça. Há outros como eu. A luta pela justiça está longe de acabar. Com detalhes. Era assim que Tiago Monteiro confessava seus crimes. O interrogatório durou dias e ele descrevia cada assassinato com uma frieza metódica, quase professoral, como se falasse de um ofício qualquer. A primeira vítima, Helena Rodrigues. Ricardo queria que parecesse um desaparecimento. Levei-a para uma área remota. Foi rápido, profissional. Vanessa Lima. Sabotei os freios do carro. Alguns cortes nas linhas hidráulicas. Trabalho fácil. Mariana Costa. Antidepressivos no álcool. Encenei o suicídio. Eu ouvia tudo atrás de um espelho, o horror crescendo a cada palavra. A banalidade do mal era assustadora. Como você consegue fazer isso? Perguntei pelo intercomunicador. Ele olhou diretamente para o espelho, como se me visse. Todos nós somos capazes de matar, Marina. A diferença é que a maioria tem freios morais. Os meus nunca funcionaram direito. É como ser daltônico, mas para empatia. Você é um psicopata, afirmei. Sim, ele concordou. Mas um psicopata que vai entregar uma rede inteira de pessoas como eu. E ele cumpriu a palavra. Nas semanas seguintes, Tiago revelou uma rede de assassinos de aluguel e seus clientes, empresários, políticos, herdeiros. É um mercado, ele explicou. Onde há demanda, há oferta. Com a confissão dele, a polícia encontrou o corpo de Helena Rodrigues. Acompanhei sua mãe, Dona Teresa, no reconhecimento. Depois de 8 anos de agonia, ela desmoronou em meus braços. Minha menina, pelo menos agora posso enterrá-la. No funeral, as famílias das outras vítimas e eu nos unimos, uma estranha família forjada na tragédia. Nos meses seguintes, o caso contra Ricardo e Tiago se tornou um dos maiores que São Paulo já viu. A mídia me assediava, mas eu recusei tudo, exceto uma entrevista. Eu precisava contar minha história, mas nos meus termos. Por que falar agora? A jornalista perguntou. Porque há outras mulheres lá fora em perigo. Elas precisam saber que é possível sobreviver, que elas são mais fortes do que imaginam.
A resposta foi imediata. Milhares de mulheres me escreveram, compartilhando suas histórias. Foi assim que o projeto Renascer explodiu. De um abrigo, virou um movimento, com dezenas de centros, linha direta 24 horas e parcerias com a polícia. 1 ano depois de eu sair daquela cova, o julgamento começou. Ricardo, tentando parecer respeitável. Tiago, indiferente como sempre. Mas quando olhei para eles, vi além das máscaras. Eu sobrevivi. E a minha luta estava apenas começando. Especialistas forenses explicaram as evidências. Famílias choraram. E Marina, sob juramento, contou sua história mais uma vez. O advogado de Ricardo tentou miná-la, perguntando: "Você teve medo?" E a resposta dela ecoou no tribunal. Todo segundo. Tive medo quando ele colocou as mãos no meu pescoço. Tive medo na escuridão daquela cova, mas o medo não me impediu, e não vai me impedir agora. O clímax veio quando o próprio assassino, Tiago, decidiu testemunhar. "Eu fiz tudo o que estão me acusando", ele confessou com uma calma assustadora. "E muito mais. Sou um assassino. Ou era, até Ricardo contratar alguém tão fraca que sobreviveu." Ele olhou para Marina, mas ela sustentou o olhar. "Fraca?" Ela retrucou, desafiando a ordem do tribunal. "Eu sobrevivi. Isso não é fraqueza. É o oposto." O júri foi unânime. Culpado. Ricardo e Tiago foram condenados à prisão perpétua, sentenças que garantiram que nunca mais veriam a liberdade. Ao sair, cercada pela imprensa, Marina fez uma declaração poderosa. "Hoje, a justiça foi feita. E para qualquer mulher assistindo agora, saiba: você é mais forte do que pensa. Você pode sobreviver." 2 anos depois, a vida de Marina era outra. Ela estava em uma galeria de arte, expondo suas próprias pinturas, uma coleção chamada Arte Terapia como Caminho de Cura. Foi lá que conheceu Daniel, um professor que viu além da sua história, vendo a mulher talentosa e interessante que ela era. Ele foi paciente, gentil, e aos poucos, Marina começou a abrir seu coração novamente. O projeto Renascer, que ela fundou, crescia exponencialmente, com abrigos por todo o país, ajudando milhares de mulheres. Suas amigas também transformaram a dor em propósito. Júlia se tornou uma advogada renomada em casos de violência doméstica. Dona Teresa virou voluntária nos abrigos. E Paula, irmã de uma das vítimas, escreveu um best-seller doando os lucros para a causa. Então, 3 anos após a sentença, uma ligação inesperada. Ricardo estava morrendo de câncer e queria vê-la. Contra os conselhos de sua amiga, Marina decidiu ir. "Acho que preciso", ela disse. "Por mim, para fechar esse capítulo completamente." Com Daniel ao seu lado, ela dirigiu até o hospital prisional, pronta para o confronto final, não com raiva, mas com a força de quem renasceu das cinzas. O que acontece nesse encontro? A jornada de Marina prova que, mesmo depois da mais profunda escuridão, é possível encontrar a luz, a cura e um novo começo. Ricardo estava irreconhecível. A doença o tinha consumido, deixando apenas uma sombra do homem que ele fora. Ele estava ligado a máquinas, o rosto pálido e encolhido. "Marina", ele sussurrou quando me aproximei. "Você veio." Eu o olhei, sem entender. "Por que você queria me ver?" "Para pedir desculpas", ele disse, a voz fraca, mas clara. "Eu sei que não significa nada, sei que não muda nada, mas eu preciso dizer. Sinto muito. Por tudo." Ele mencionou os nomes de outras mulheres, vítimas dele. Falou da destruição que causou. E eu olhei para aquele homem que quase destruiu a minha vida e não senti nada. Nem raiva, nem tristeza. Apenas um vazio. "Você está pedindo perdão?" perguntei. "Não tenho o direito de pedir isso", ele respondeu. "Só queria que você soubesse que, no final, eu entendo a enormidade do que fiz." Respirei fundo. "Obrigada por me dizer, mas eu não posso te perdoar. Não por você, mas por elas. Pelas vidas que você tirou, pelas chances que você roubou." Olhei bem nos olhos dele. "E sabe de uma coisa? Eu sobrevivi. Eu não apenas sobrevivi, eu prosperei.
Construí algo bom do horror que você me causou. E essa, Ricardo, essa é a minha vitória. Não o seu arrependimento de última hora, mas o fato de que você não conseguiu me quebrar. Eu me virei para sair e ele me chamou uma última vez. Marina, obrigado por vir. Eu parei, mas não olhei para trás. Adeus, Ricardo. Foi a última vez que o vi. 5 anos depois daquela noite terrível, eu estava num palco do TEDx. As luzes, a plateia. Eu já não sentia mais aquele medo. Meu nome é Marina Alves, comecei. Há 5 anos, meu ex-marido me enterrou viva. Ele esperava que fosse a minha tumba, mas se tornou o meu renascimento. Contei a minha história, não sobre o horror, mas sobre a escolha de lutar. Sobre transformar a dor em propósito. Falei sobre o Renascer, a fundação que criei para ajudar outras mulheres. A violência não é um problema individual, é uma epidemia. E todos nós podemos ser parte da solução. Os anos que se seguiram foram de reconstrução. O Renascer cresceu, ajudando milhares de mulheres com abrigos, apoio jurídico e capacitação. Minhas amigas, que estiveram comigo desde o início, também encontraram seus caminhos. E eu? Eu encontrei o amor de novo. Um amor gentil, seguro. Daniel me pediu em casamento num dia comum, e eu disse sim. Casamos no jardim da nossa primeira casa Renascer, cercados pelas mulheres que eram a prova viva de que a esperança vence. 10 anos depois, eu acordo com o som de pássaros. Não há mais pesadelos. Meu estúdio está cheio de telas coloridas. A escuridão se foi. Minha vida não é definida pela cova em que fui deixada, mas pela vida que escolhi construir depois dela. Minha história não é sobre vingança ou perdão. É sobre a prova de que, mesmo depois da noite mais escura, o sol sempre volta a nascer. Marina estava em seu estúdio, cercada por sua nova série de esculturas, Mulheres que Voam. Eram figuras femininas se libertando de correntes, de jaulas, de caixas. Cada peça representava uma jornada de superação, e todo o lucro era destinado a um abrigo chamado Renascer. De repente, seu telefone vibra. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Marina, meu nome é Isabela. Há 3 anos, procurei ajuda no Renascer quando meu namorado quase me matou. Marina prende a respiração. Hoje, me formei em Direito. Vou trabalhar defendendo mulheres como nós. Obrigada por me salvar. Obrigada por me mostrar que era possível recomeçar. Lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Cada mensagem como essa era um lembrete do porquê ela fazia o que fazia. Ela respondeu, emocionada. Isabela, parabéns, mas você não precisa me agradecer. Você se salvou. Eu apenas te dei um lugar para começar. Mais tarde, em uma reunião crucial, Marina apresentou o projeto Renascer a grandes empresários. Com a voz firme, ela disse: precisamos de vocês, não como salvadores, mas como aliados, porque isso não é um trabalho de mulheres, é um trabalho de humanidade. Ela mostrou dados, contou histórias, provou o impacto. E conseguiu. O financiamento foi garantido para expandir o projeto nacionalmente, levando esperança para milhares de outras mulheres. À noite, jantando com sua amiga Júlia, agora uma juíza respeitada, elas relembraram a jornada. Júlia comentou: às vezes, ainda não acredito que você sobreviveu àquilo. Estatisticamente, era impossível. Marina sorriu e corrigiu. Improvável, mas não impossível. E acho que essa é a lição. O impossível é apenas o improvável que ainda não aconteceu. Antes de dormir, Marina pegou seu telefone e escreveu em seu diário: 10 anos atrás, hoje, eu fui enterrada viva. Lutei pela minha vida na escuridão e venci. Hoje, olho ao meu redor e vejo luz, amor, propósito. Não esqueço o que aconteceu, mas não deixo que isso me defina. Sou Marina. Sou sobrevivente. Sou artista. Sou esposa. Sou ativista. E amanhã
Vou escolher viver de novo. A história de Marina nos ensina que, mesmo das cinzas mais escuras, podemos renascer mais fortes. Ela não está apenas sobrevivendo, ela está prosperando, e sua missão é ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. Essa história é dedicada a todas as sobreviventes. Sua força inspira e sua história merece ser ouvida. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, ligue 180. Você não está sozinha. Obrigado por assistirem. Se essa história te tocou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdo inspirador. Até a próxima!